Boa noite, a paz do Senhor a todos. É muito bom poder estar aqui. Eu quero cumprimentar os visitantes também. E quero que você abra a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Não vou continuar o que o Itamar está pregando, não. O que o pastor Itamar está pregando, não. Filipenses 4, versículo 13. Um texto muito conhecido, acho que um dos mais conhecidos da Bíblia. E um dos mais conhecidos dos teólogos da teologia da prosperidade. Eu vou ler na NVI. Diz assim, aqui falou o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado por nos ajuntar aqui nessa noite. Obrigado pela tua santa e bendita palavra que não volta vazia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, e o Senhor sempre fala conosco. Ó Deus, e que nessa noite o Senhor desperte as nossas vidas, que o Senhor edifique as nossas vidas, que o Senhor exorte as nossas vidas. Ó Deus, e em tudo isso que o Senhor seja exaltado, seja engrandecido. Pai, a nossa oração é que o Senhor fale conosco. Reconheço a minha pequenez diante da tua grandeza, Pai, mas reconheço também que tu és soberano e o Senhor tem poder para fazer tudo mais daquilo que pedimos ou pensamos. Muito obrigado, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bem, esse versículo aqui é um dos mais distorcidos pelos pregadores da falsa teologia da prosperidade. Eu sou totalmente contra a essa teologia, e eu digo diabólica, da prosperidade. Você vai entender. Olha, isolar versículos bíblicos sem o contexto para arrecadar dinheiro é algo muito horrível que esses pregadores fazem. Olha, eu não vejo na Bíblia passagem de Jesus dando ênfase à questão material. Os seus discípulos quase nunca falavam de dinheiro. O foco, o centro, o objetivo de Jesus era falar do reino de Deus e a sua justiça. O grande problema da teologia da prosperidade, preste atenção, é que ela tem como objetivo as bênçãos e não o abençoador, que é Deus. Um dos maiores propagadores da teologia da prosperidade foi um americano chamado Kenneth Hagin. Esse homem, pastor, ele ensinava que todo cristão verdadeiro deveria ter sempre saúde plena e riquezas, de sorte que toda doença para ele era pobreza e era sinal de maldição. Olha só o que esse camarada falava. O herege, esse herege, eu tenho até livros dele em casa. Está lá na gaveta, lá, Heresias. Está lá. Ele escreveu um livro, olha só o título do livro dele. Aí você vê já que Deus está sendo colocado para escanteio. Que Deus não é o centro, como nós cantamos aqui. Ele escreveu um livro chamado Tendo Fé na Sua
fé. É a fé na fé. Olha, em 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo escreveu assim: se nós esperarmos em Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha só, tudo posso naquele que me fortalece. Muitos falsos pastores interpretam essa passagem fora de seu contexto e ensinam que o crente pode possuir o que quiser, fazer o que quiser e que Deus o apoiará sempre. Olha que aberração. Que mais? Assim, o tudo posso naquele que me fortalece é usado como uma injeção de ânimo, como um abracadabra gospel, como um mantra, que é uma palavra de mágica no hinduísmo. E também isso é uma palavra de triunfo, uma palavra triunfalista. Tudo posso naquele que me fortalece. Em que você pensa ou ouve quando você ouve esta frase? O que passa na tua cabeça? Isolado, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso comprar uma mansão, que Deus me fortalece. Posso comprar um carrão. Posso ter muito dinheiro. Posso ter saúde, ter bens materiais. E o tudo posso vai ficando desse jeito, na voz desses pilantras gospel. Tudo posso. Olha, teve um irmão uma vez que comprou um carrão, não é o carrão ali não, é um carrão mesmo, e deu testemunho na igreja de que Deus estava abençoando ele, de que Deus estava prosperando ele. E eu no banco ouvindo isso falei assim: caramba, ô testemunho. Passou um tempo, o irmão teve que devolver o carro porque não conseguiu pagar a dívida. E daí o testemunho? Vai? Tudo posso ser curado. Sim, irmãos, entenda uma coisa. Deus, eu creio em milagres. Eu creio que Deus pode curar quem Ele quiser. Eu creio que Deus pode fazer próspero qualquer pessoa, mas que a nossa ênfase não seja isso, não seja isso. Certa vez, eu já falei isso aqui, certa vez na igreja, fizeram um clamor, fizeram panfletos para entregar e colocaram um baita de um banner assim: 7 noites de clamor e milagres. E aí me chamaram para pregar na primeira noite. E aí aquilo ali me incomodou. Eu falei: caramba, cara, não vai, isso aí não vai dar bom isso aí. E aí eu confesso para os irmãos, preparei a mensagem, mas quando eu me dirigi ao púlpito, Deus, Ele mostrou algo para mim, e veio 2 nomes de pessoas, e aí eu perguntei para a igreja: vocês oraram por essas pessoas? E a igreja inteira, era um casal que era uma bênção, o homem era maestro do vocal, do coral,
a mulher cantava, que era uma bênção, e os dois foram acometidos de câncer, donos de uma livraria aqui em Umuarama. Os dois, imagina um negócio desse. E aí eu perguntei: quantos oraram aqui por eles? Todo mundo, eu orei também. E aí eu disse assim: o que aconteceu com eles? Eles morreram. Olha o banho de água fria que eu joguei em 7 noites de clamor e milagres. Todo mundo orou e eles morreram. Nós não manipulamos o sagrado. Nós não temos crédito com Deus. Nós não temos depósito com Deus. Quem manda é Ele. É Ele. Não sou eu, não é você. Deus pode fazer o que quiser, mas é a vontade dEle. Um desses camaradas da teologia da prosperidade, chamado Benny Hinn, teve a audácia de dizer que nós nunca devemos orar pedindo para Deus fazer a vontade dEle, porque isso aí é contra curas e milagres. Imagina um negócio desse. Pelo contrário, nós devemos orar e no final dizer: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. É a tua vontade, Senhor. O Senhor quer curar? Cure. Quer levar? Leve. Faz a tua vontade. Olha, eu já falei muito nisso, vou falar rápido. Vou procurar ser muito rápido. Fui até uma irmã que estava com câncer. 3 órgãos do seu corpo haviam sido extraídos. Encontramos essa irmã gemendo numa cama, sentada. Eu perguntei se estava tudo bem. A irmã disse: olha, eu não consegui dormir de noite por causa da dor, mas eu louvo a Deus, porque eu passei a noite inteira falando com Ele. E essa irmã morreu. E eu disse: Senhor, 31 anos, uma bênção, por quê? É a vontade dEle, não é a nossa. Só ela era crente na família, o marido e os 2 filhos não eram. E Deus alcançou o marido e os 2 filhos, estão todos com o Senhor. Deus sabe o que faz, Deus é sábio. Olha, teve um dia, num culto, o pregador pregou uma mensagem triunfalista. A igreja estava lotada, era um congresso. O camarada prometeu cura, bênção, emprego, saúde para todo mundo. E enquanto ele pregava, eu cutuquei o pastor do meu lado e eu disse assim: eu vou até ler aqui, olha só. Eu cutuquei o pastor Almir, e disse para ele: o que será desse povo amanhã, quando nada disso acontecer? Ah, Paulo, você é pé frio, você é crica, você é chato. O irmão está pregando, está falando que nada vai acontecer, mas se acontecer vai ser algumas coisinhas. Agora o cara afirmar, aí o duro, sabe o que acontece? Que essas pessoas que colocaram no seu coração que elas iam melhorar de emprego e ganhar 3 vezes mais, não acontece.
E elas colocam a culpa em quem? No pregador? Não, 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 não. Coloca a culpa em Deus. Nós estamos no mundo e não seremos poupados dos problemas. Eu queria dizer isso, irmãos. Olha, é tão mais gostoso pregar a teologia da prosperidade, porque daí eu falo bênção, eu agrado todo mundo. Mas, irmãos, não procure que o pregador te agrade. Igual disse o Spurgeon, procura uma mensagem que rasga, que dói, que você sai daqui diferente, dizendo: eu sou pecador, eu preciso melhorar. As coisas acontecem, os problemas vêm. A minha sogra, ela é surda, ela tem dificuldade em muitas coisas, mas ela tem uma mentalidade dos caras da teologia da prosperidade. Porque quando eu bato o carro, sabe o que ela fala? Ela, em vez dela falar assim: Paulo, mas você é navalha, hein? Bateu o carro de novo. Ela fala assim: como que Deus, você aí servindo Deus, e Deus deixa acontecer uma coisa dessa? Olha a mentalidade da véia, da minha sogra. Véia não, minha sogra. Eu amo aquela véinha, amo mesmo, de verdade. E ela gosta mais de mim do que da filha dela. Olha, a diferença. Onde está, Paulo, a diferença entre o justo e o ímpio? Se o problema acontece com as duas pessoas, onde está a diferença? A diferença é que o justo tem a presença do Senhor, e tem paz, e tem alegria em meio aos problemas dessa vida. E o ímpio sofre sem ninguém muitas vezes. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Jesus nunca enganou ninguém, nunca houve engano em sua boca, ele nunca mentiu. No mundo tereis aflições, ele disse. A vida não é um mar de rosas, não é. A realidade da vida é que nós vamos passar momentos bons e momentos ruins. O que mais? Tudo posso naquele que me fortalece. Tirado do seu contexto, muitos concluem que podem conquistar os seus alvos, os seus sonhos, que podem obter todas as coisas. Tem umas músicas que tem uma melodia linda, mas, cara do céu, quando canta dá um nó no estômago. E gospel, igual sabor de mel. Rapaz, que coisa louca é aquilo. Você vai estar na plateia e eu vou estar no palco. Quem disse que isso aqui é palco? E olha só a natureza do negócio, sabe? Ira, inveja. Tá vendo? Agora eu vou te mostrar. Descontando alguma coisa. Essa mesma cantora tem uma música que diz, que fala que é um novo vencedor. A música é linda. Se você ouvir e você não atentar para isso que eu vou falar, vai bem. O problema é que a música começa a falar: Deus está atraindo, surgindo um novo vencedor. E essa pessoa pode ser você, e isso e aquilo outro. E depois ela fala assim: e agora é só vitória, só vitória, só vitória. Agora é só vitória.
Meu Deus do céu. O apóstolo Paulo, ele não está se referindo a isso. Antes, muito pelo contrário. O tudo posso não é isso. Não é esse tudo posso. Olha só o contexto. É só ler alguns versículos para cima que você vai ver. Paulo recebe uma oferta dos irmãos da igreja de Filipos, e Paulo fica contente, e Paulo então começa a dizer para os irmãos, olha só, ele diz assim: não estou dizendo isto por causa da necessidade, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso o quê? Posso passar fome. Posso viver em escassez, mas também posso ter fartura. Tudo posso. Olha, como se percebe aqui, o contexto, a interpretação é: com Cristo eu posso suportar tudo, porque Ele e dele é a minha força, é de onde a minha força vem. Diante disso, o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo? Paulo disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Olha, eu quero compartilhar algumas lições do apóstolo Paulo sobre contentamento. Ai, Paulo, isso aqui, sabe quando você está preparando uma mensagem e você, é como se Deus estivesse dando murro na boca do estômago, é como se Deus estivesse batendo, porque às vezes não casa. Sabe, nós vivemos numa sociedade descontente. Nós, muitas vezes, somos descontentes. Queremos sempre mais. É como meu avô dizia: o saco do querer nunca enche. Olha, a primeira lição: nós vamos experimentar contentamento quando tivermos a consciência de que somos do Senhor e precisamos confiar nele. Alguns podem dizer que o apóstolo Paulo, ele estava contente porque ele deveria estar num resort 5 estrelas em Roma. Não! Paulo, ele estava preso na cadeia de Roma, ele estava numa masmorra, esperando o dia da execução dele, e esse camarada fala que ele está contente. Como? Como é que ele pôde dizer que estava contente? Paulo estava contente em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar, pois o motivo, a fonte do contentamento dele era o Senhor. Seja o centro, Senhor, seja o centro. Se nós somos dele, e confiamos nele, e dependemos dele,
podemos encontrar o contentamento, independentemente das circunstâncias que nos cercam. O contentamento de Paulo era o Senhor. Era o Senhor. Não tinha como arrancar de Paulo. É por isso que ele estava contente sempre, em qualquer lugar, onde levavam ele. Podia ser na cadeia, podia ser batendo nele. O camarada não adianta, você bate nele, ele vai para a cadeia. E a Bíblia diz que perto da meia-noite ele cantava hinos de adoração ao Senhor. Não tem como. Como que um camarada desse é contente? Ah, meu Deus! Paulo tinha a presença de Deus na vida dele, e por isso que isso era motivo de grande satisfação. É uma pena que muitos de nós, quando se passa muito tempo, nós já não buscamos contentamentos mais no Senhor. Muitas vezes nós concorremos com os ímpios para ter aquilo que eles têm. Nós invejamos o ímpio, a síndrome de Asaf. Nós queremos ter o que eles têm, sendo que eles nunca serão contentes, mesmo tendo tudo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6,10, eu já falei esse versículo aqui acho que umas 100 vezes. Paulo diz: entristecido, mas sempre alegre, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Aleluia! Ah, Senhor! Muitas vezes nós reclamamos de muitas coisas. Parecemos até o povo de Israel no deserto. E às vezes você até não reclama, mas você concorda com a reclamação do outro. Eu mesmo entro no elevador com 4 pessoas, 5 pessoas, e as pessoas falam: mas que calor terrível, né? Rapaz, dá vontade de falar assim: você para analisar, se está assim aqui, imagina lá no inferno, como é que vai estar? Mas não, você concorda. Não, o calor está infernal mesmo. Olha, reclamamos do calor, reclamamos do frio, reclamamos de coisas. Irmãos, olha isso aqui. Nós reclamamos de coisas que são bênçãos nas nossas vidas, bênçãos de Deus nas nossas vidas. Reclamamos da esposa, a esposa reclama do marido, nós reclamamos do filho, reclamamos do carro, reclamamos da casa, reclamamos de tudo. Cadê o contentamento, irmãos? Segunda lição: nós vamos experimentar contentamento quando olharmos para Deus, vivendo numa perspectiva eterna. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Agora olhe para onde Paulo está olhando. Pense aí, imagine, para onde Paulo está olhando?
Ele não está olhando as grades, não está olhando a cadeia, não está olhando a sujeira, as correntes. Ele está olhando para Deus. Nós precisamos olhar para o Senhor e viver numa perspectiva eterna. Mas algumas vezes nós olhamos para esse mundo e buscamos contentamento nas coisas que perecem, nas coisas terrenas e passageiras e irrisórias, supérfluas. E ficamos satisfeitos, muitas vezes, satisfeito entre aspas. Paulo aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância. A vida é circunstancial. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós agora estamos todos bem, mas não podemos dizer que daqui a 5 minutos estaremos bem. Porque as nossas vidas não pertencem a nós mesmos. Você não detém o governo da tua vida. O dia que Deus fechar a torneirinha do oxigênio para você, acabou. Tem pessoas, eu fico admirado. Essa semana, uma mulher bonita, rica, cometeu suicídio. Eu fiquei assim, eu fui buscar, eu sou curioso, eu fui buscar e daí eu vi que ela tinha depressão. Mas tinha tudo e não tinha nada. Nós vivemos bons momentos e maus momentos e precisamos aprender o segredo do contentamento nesses dias. Em todos os dias. O segredo é Cristo. É nele que eu tudo posso. Posso passar necessidade. Posso passar fome. É duro, não é? Quando a gente fala assim, quem quer ser abençoado aqui igual o apóstolo Paulo? Todo mundo levanta a mão. Mas quem quer viver as tragédias que Paulo viveu? Já todo mundo abaixa a mão. As experiências que esse homem viveu. Paulo, ele está olhando para o Senhor. Para onde? Ou para quem nós estamos olhando? Que lugar Deus tem no nosso pensamento, na nossa vida? Como anda? Eu já disse isso. Como anda o teu relacionamento com esse Deus? Eu fico pensando que Paulo, ele achou contentamento em Deus. E eu lembrei de Davi. Davi errou muito, pecou muito, era um miserável pecador, mas um homem que foi chamado por Deus de o homem segundo o meu coração. Davi, quando escreve o Salmo 23, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em outras traduções diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Por quê? Porque Deus vai suprir, Deus vai dar as coisas para ele? Não, porque ele tinha o Senhor, ele tinha o pastor era suficiente para ele, a presença do pastor era suficiente. Às vezes nós cantamos, Senhor te quero, como cantamos aqui, mas será que queremos? De fato, de verdade? Tem pessoas que têm até medo de Deus transformar a vida delas. Mas como assim, Paulo? Tem. Eu dei carona para um cara que ele era dono de 3 rádios e era meu cliente.
E ele estava com carro zero. E nós estávamos indo de Campo Mourão a Goiôerê. E ele colocou o carro para correr, deu 180 por hora. E aí eu comecei a pregar para ele, porque ele começou a tirar sarro de mim. E daí, vai morrer, hein? E eu falei, eu estou tranquilo, eu tenho certeza da minha salvação. E você tem? Aí ele levou um susto assim, e eu comecei a pregar para ele. E ele disse assim, Paulo do céu, eu morro de medo de ser crente. Ué, por quê? Já pensou eu parar de cheirar cocaína, cara? Já pensou eu parar de ir nas noitadas? Olha o camarada, a cabeça do cara. E eu falar, mas o dia que você tiver durante um julgamento e você for lançado no lago de fogo e enxofre, aí você vai lembrar desse dia aqui no carro. Até hoje não se converteu não. Olha, satisfação em Cristo, satisfação por causa dele, por tudo aquilo que ele é. Ele é nosso amigo, ele é nosso Senhor. Que coisa gloriosa! Às vezes isso já não desperta em nós mais, sabe, um senso de adoração. Parece que o Senhor é muito pouco. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é o centro. Abacuque 3, versículo 17. Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e não haja mais vaca nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Coração em Deus, pode faltar tudo. Será que nós estamos prontos para morrer por Cristo? E eu vou fazer outra pergunta. Será que nós estamos prontos para viver para Cristo? Parece que nós fomos salvos e fomos anestesiados e estamos contentes com a nossa vida. Os outros que se lasquem. Não, um coração que pensa assim nunca foi alcançado pelo Senhor, nunca foi alcançado, porque nós devemos falar aos outros o real motivo da nossa satisfação. Nós devemos falar para os outros que existe uma glória aguardando as nossas vidas, que existe um Deus soberano, bendito e santo, nos aguardando para viver com Ele para sempre. Aleluia. Deus quer que a gente cresça, que a gente amadureça. Paulo está contente. Muitas vezes é difícil entender esse contentamento de Paulo. É que vivemos numa sociedade marcada, como eu disse, pelo descontentamento. As pessoas estão bem, tudo certo, vivendo vidas maravilhosas, vidas de príncipes, de princesas, de reis e rainhas. É só abrir o Instagram e o Facebook. Não tem briga. O casal lá, casal 20, coisa linda lá, ó. Foram para tal lugar. Tudo bem. Tudo bem. Vivemos numa sociedade marcada por hipocrisia.
marcada por egoísmo. E aí você pensa, quantas vezes isso acontece com a gente? Ah, o dia que eu comprar aquele carrão, eu vou ficar contente. Aí você compra o carrão e continua descontente. Você já quer outro, já quer um vermelho com aerofólio que tem ali na esquina ali, ó. Descontentamento, não há o que satisfaça. Por isso que o próprio Agostinho, o Santo Agostinho, ele disse que o nosso coração foi feito para Deus. Enquanto Deus não habitar o nosso coração, nós seremos insatisfeitos. Paulo disse: aprendi a viver contente. Qual era o segredo? O segredo é saber de quem somos e para onde estamos indo. De quem somos e para onde estamos indo. Terceira e última lição. Nós vamos experimentar contentamento quando crermos que com Cristo tudo podemos suportar e tudo tem propósito. Olha só, é fácil falar quando tudo vai bem, não é? Quando tudo vai bem é uma maravilha. Será que Paulo teve uma vida fácil? Paulo foi rejeitado pelos judeus. Paulo sofreu muito, e muitas vezes foi humilhado. Vamos ver o relato da vida de Paulo, pelo próprio Paulo. Se você quiser seguir, 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios 11, versículo 23. 2 Coríntios, capítulo 11, Segunda Coríntios 11, 23. Vamos ler até o versículo 27. Aqui o próprio Paulo falando de sua vida, daquilo que ele teve experiências. Eu duvido se alguém aqui passou metade desses sofrimentos. Vamos lá. Paulo diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Olha só, até os falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Até aqui só. Olha só o que esse homem passou. Sabe quanta humilhação, quanto sofrimento teve esse homem, e ele não desistiu, ele perseverou, ele continuou caminhando com Deus,
porque as forças que ele tinha vinham do Senhor, era do Senhor a força. É como quando Paulo, em 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, quando Paulo, ele tem uma experiência, e ele vai até o terceiro céu, e ele ouve palavras que ele não podia falar, e por causa disso colocaram um mensageiro de Satanás, a Bíblia fala, para esbofetear ele, para ele não contar as revelações que ele teve. E aí ele ora por 3 vezes, pedindo para Deus tirar aquele espinho na carne. E Deus responde: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo fala: então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, nas injúrias por causa de Cristo, nas tribulações, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Já estou encerrando. Paulo, ele carregava dentro de si uma certeza que as coisas que aconteceram com ele contribuíram para o avanço do Evangelho. Tinha propósitos. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, deixa eu ler. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Paulo diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Aquilo que aconteceu para ele. Paulo também disse: para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. O pastor John Piper, ele disse assim, e justamente para combater a teologia da prosperidade, ele disse assim: se o amor de Deus para com os seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nesta vida, então Deus odiou o apóstolo Paulo. E Paulo, para encerrar, 2 Timóteo 4:6. Segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 6, muito conhecido também, do 6 a 8. Paulo diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, um sacrifício. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia. Com Cristo, eu tudo posso suportar, porque a minha força vem dele. E eu quero orar. Vamos nos colocar em pé? E já quero chamar o grupo de louvor também. Ô Jobert, ou vocês cantam aquela que você falou, ou vocês repetem Seja o Centro. Aí você que vê. Vamos orar.
Pai, obrigado, Senhor, por falar conosco. Ó Deus, nós reconhecemos que nós somos descontentes, que muitas vezes nós buscamos as coisas dessa vida, as coisas passageiras desse mundo. Ah, Deus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude. Oh, meu Deus, nós precisamos tanto de Ti. Oh, Deus, ajuda-nos a encontrar satisfação no Senhor, somente no Senhor. Oh, Deus, contentamento. Como é bom, oh Deus, estar contente, Deus, com aquilo que temos, oh Deus, com aquilo que vivemos. Se conseguimos algo, ó Deus, e que o Senhor abençoe as nossas vidas, nós, Deus, te damos graças. Mas, Senhor, acima de todas as coisas, seja o centro das nossas vidas, seja o tudo das nossas vidas. Ó Deus, ensina-nos a te amar, ensina-nos a estar na tua presença, ensina-nos a te querer mais do que tudo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não deixe nós sermos levados pelo nosso coração enganoso. Ah, Deus, que as coisas dessa terra, ó Deus, não seja, Deus, o mais principal das nossas vidas, mas que seja o Senhor. Meu Deus, que o Senhor seja engrandecido, que as nossas vidas sejam vividas, Pai, com contentamento, gerando em outras pessoas, Deus, a expressão da Tua graça, para que o Senhor alcance a muitos. Que tudo que estamos vivendo, ó Deus, estamos vivendo porque Tu és bom, Tu és um Deus maravilhoso. Ajuda-nos, Deus, a estarmos contentes com a vida que nós estamos levando, mas que possamos a cada dia refletir e melhorar e nos converter, ó Deus, para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja exaltado. Nós reconhecemos o nosso pecado, que o Senhor nos perdoe. Meu Deus, que vidas possam ser alcançadas ao ver que nós estamos contentes com pouco, com aquilo que temos. Oh Deus, que a nossa real satisfação não seja em conquistar riquezas, mas seja em conquistar o Teu coração. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Te dou graças, porque Tu és um Deus sábio e nós somos Teus, Senhor. Nada é melhor do que isso. Nós temos o privilégio de sermos Teus, de termos a Tua presença nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Deus, continua, Senhor, a Tua obra, amassa o barro, faz de novo, faz como o Senhor quer, como o Senhor quiser. Ensina-nos, Deus, a buscar contentamento nas coisas celestiais, a buscarmos as coisas que são de cima, a termos gosto pela Tua palavra, por oração, por jejum, por comunhão com os irmãos. Leva-nos a Te adorar por aquilo que Tu és. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor um dia nos levará para viver
eternamente junto contigo na glória celestial. Não há maior bem que viver para sempre contigo. Muito obrigado, Senhor, no nome santo de Jesus.